há 5 anos atrás, nós começamos a viver uma experiência que, para nós, era algo que nós nem imaginávamos, né? A pandemia de Covid-19, aquele momento crítico, principalmente, que nós vivemos. E um momento crítico para diversas profissões, que acabaram tendo as suas atividades interrompidas em função da pandemia. E eu falo principalmente a respeito dos eventos, né? Os eventos que foram cancelados naquele momento, porque não havia condições de termos aglomerações. Eu vou conversar hoje com o Daniel Sperbi, ele que atuava como diretor da unidade do SESC na cidade de Camaquã, naquele momento tão complicado, daquele início de pandemia principalmente, e o SESC, inclusive, o último evento na cidade de Camaquã foi realizado no SESC. Então o Daniel vai poder contar um pouco para a gente vai relembrar, porque esse período está completando 5 anos, né, Daniel? Muito boa tarde, Gil, boa tarde a todos. Realmente foi um momento muito difícil, né? Para nós, enquanto gestor, enquanto quem trabalhava na área da cultura, também participava do Conselho Municipal de Cultura e a gente sentiu muito isso, né? E foi algo que realmente impactou muito diretamente a área de eventos em todo o Rio Grande do Sul, em todo o país, né? E claro que no mundo todo também, né? E a gente inicia lembrando que naquela semana ali, no dia 11 de março, que completou 5 anos agora, a Organização Mundial da Saúde decretava a pandemia no mundo, né? E aí, no dia seguinte, dia 12 de março, que no caso ontem completou 5 anos, teve o último jogo com torcida, né? Que foi um Grenal, o primeiro Grenal na história na Copa Libertadores da América. A gente está vendo aqui as imagens, essas imagens foram captadas por você enquanto estava no estádio. Isso. Você esteve nesse Grenal que marcava o fim dos jogos com torcida. Exatamente, eu estava nesse Grenal, né, participando, um Grenal que teve várias peculiaridades, né, conversando com o Eduardo aqui antes de entrar no ar, nesse Grenal foram 8 expulsões, 4 para cada lado, né, então tudo de diferente aconteceu nesse jogo, e a gente olha e observa, isso no dia 12 de março de 2020, imaginando que 2 dias depois deste jogo não teríamos mais nenhum evento com público. E assim perdurou por muito tempo, né? Então, esse Grenal que terminou com o placar de 0-0, depois teve o Grenal da volta, né? Que aí foi no Beira-Rio, já sem público, né? Então, a gente, um pouco do que deu para se sentir, as pessoas começaram a sentir a partir daquele próximo jogo, quando já tu não teve mais torcida dentro dos estádios, né? E em Camaquã, o decreto entrava em vigor no primeiro minuto do dia 14, né, de março, onde não poderia mais ter eventos com pessoas. E em Camaquã, no dia 13, então um dia antes do decreto entrar em vigor, teve o evento que era do Cris Pereira, né, que ele apresentou no teatro do SESC, né, o teatro lotado também, da mesma maneira que a arena estava, né, mas na capacidade do teatro, então mais de 300 pessoas, que a gente também ali, após o espetáculo, né, o Cris Pereira falou que a partir daquele momento estava tudo fechado, a agenda dele durante o dia foi caindo, os shows, né, então os contratantes ligando de diversos locais onde ele tinha os shows dele. O Cris Pereira, para quem não lembra, né, é o Jorge da Borracharia, né, então o nome do espetáculo, meu nome não é Jorge, né? E começou a cair, e quando ele entrou em cena, a foto do espetáculo, tá para todos verem aí, o teatro lotado, quando iniciou o espetáculo, ele já tinha mais de 90% dos shows cancelados, né? E quando terminou o espetáculo, ele trouxe, né, a informação da pandemia, que estaria tudo fechado, né? Mas nós imaginávamos que por 30 dias, né? Então, dali para frente foi algo que todo mundo nas suas casas sentiu, todo mundo acabou passando por isso, mas imagine a área de eventos, imagina tudo que ocorria por trás de um evento, para te ter um espetáculo lotado, para te ter uma arena ou um Beira-Rio com público, as pessoas que ali trabalham, os shows e tudo aquilo que acabou ocasionando a falta de renda, a necessidade das pessoas de terem o seu trabalho, sem poder ter mais aquilo no seu dia a dia, né? E aí vem um trabalho muito importante da imprensa, né, que foi trazendo as informações, trazendo as orientações, né, para que todo mundo pudesse, de uma maneira mais organizada, se cuidar, se preservar realmente, né. E a gente acredita que, olhando para trás agora, foi uma medida muito correta, né, que aí a gente conseguiu minimizar
a transmissão do vírus e tudo. E depois foi uma retomada um pouco mais devagar do que aquela que se imaginava, do que se pretendia, né? Se achava que logo em seguida voltaria às atividades culturais e tudo, e acabou demorando mais para que aquilo acontecesse. E que isso acabou, então, levando as pessoas a ter que procurar uma nova renda. Então a gente tem muitos casos, a gente pede que os nossos telespectadores encaminhem aqui para o grupo do WhatsApp da Sul TV ou para o número do WhatsApp que vai aparecer logo em seguida na tela, encaminhem para cá as suas imagens, para que a gente possa ter esse registro e que nós possamos também nos lembrar de uma maneira de algo que não foi nada bom para todos, né? Bom, eu achei legal a gente trazer essa imagem do show do Cris Pereira, porque eu acho que ela tem um significado muito importante e muito relevante, principalmente, né, para todos nós. Naquele dia 14, quando nós tínhamos então aquele decreto que entrava em vigor, proibido qualquer tipo de atividade com aglomerações de pessoas, a gente vivia um momento de muita incerteza. Embora a gente não imaginasse que ficaríamos tanto tempo em quarentena naquele período todo, a gente não sabia com o que nós estávamos lidando. Afinal de contas, a nossa geração nunca lidou com nenhum tipo de pandemia. Até então, as pandemias que a gente tinha registro, né, que nós estudávamos, era a gripe espanhola, coisa que aconteceu em um outro momento histórico, o qual nós não fazíamos parte. Então, quando chegou essa informação, nós estamos numa pandemia, o que era uma pandemia, nós nem sabíamos o que era. Então, se instaurou um clima de muita incerteza. E aí a gente traz a nossa própria vivência, né? O que nós vivíamos, né? O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos nos trancar em casa? Vai ser isso mesmo? Vai ser essa a nossa vida a partir de agora? Então, aquela imagem que a gente trouxe, e eu te dou os parabéns por ter lembrado a nossa equipe, mostrando aquele último show do Cris Pereira, último show em Camaquã, último evento em Camaquã, mostra um momento de incerteza. Quando o Cris Pereira falou, olha, a partir de amanhã não tem mais eventos. Como assim? Né? Parece que aquilo ali foi quando caiu a ficha, literalmente, naquele público, sobre o que estava acontecendo. E nós tínhamos eventos agendados, né? E todos eles foram cancelados, mas é algo assim que realmente teve um impacto para todos nós, né? E repercutiu em diversas situações até os dias de hoje, né? Então, a gente vê o quanto aquilo ali nos ensinou, né? Mas o quanto também nos trouxe de angústia e de necessidade para frente, né? Então, é um momento que a gente precisa relembrar, sim, né? Mas, acima de tudo, entender a importância da prevenção, entender o quanto se prevenir para uma doença é importante, que naquele caso era só o que nós tínhamos para fazer, né? Era a prevenção. E um fato curioso é que a imprensa, todos tratam aquele Grenal como o último jogo com torcida antes da pandemia e chamam de Grenal do fim do mundo, né? Então, se pesquisar no Google, tu vai encontrar ali matérias falando sobre o Grenal do fim do mundo, que foi completado agora os 5 anos. Porque cada Grenal eles dão um nome, eles criam algo para isso, e este foi tratado dessa maneira, né? E vem também agora, nós temos um Grenal na final do Gauchão, é bom a gente lembrar e valorizar o quanto a gente pode estar em um espaço, né? Então, isso aí é algo bem importante para todos nós, né, Gil? Bom, se me permite falar um pouco mais sobre a questão dos eventos, a gente sabe da importância desse segmento, né? Se nós formos levar no aspecto geral a questão dos eventos, só o município de Camaquã são mais de 200 casamentos por ano. Claro que nem todos eles se transformam em uma festa. Existem várias particularidades de cada um desses casamentos. Além disso, nós temos 15 anos, nós temos formaturas, e tudo isso envolve uma gama de profissionais que trabalha nisso, né? Sim. Desde o buffet, passando pela decoração, sistema de som e tudo mais. E esse foi um setor que sofreu muito, né, com o fim desses eventos. E você imagina, 200 entre casamentos e em Camaquã, 15 anos. Você tem o teatro ali do Sesc que realizava em torno de 200 atividades no ano dentro do espaço do teatro. E aí você vai contabilizando todas as atividades que o município pegando só a Camaquã como base, né? O número de atividades que acontecem sistematicamente que nós não nos damos conta. A gente vai sair de noite, tem alguém tocando, a gente vai ali em algum local, tem um garçom, tem uma pessoa, então gira um volume de pessoas trabalhando no entorno de um evento muito grande. Imagina aí o que aconteceu. Simplesmente, literalmente, da noite para o dia, não teve mais. Então,
E é uma remuneração que ela acontece semanalmente. Você faz o evento e recebe, faz o evento e recebe. Então, simplesmente não teve o evento. E essas pessoas não tinham mais o como receber. Então, algumas delas tinham alguma reserva, certamente, mas aquilo se foi consumindo muito rápido. Então, realmente foi um problema social muito grande, algo que não se tinha nem como minimizar, né, os órgãos e as instituições, até que se foi se recolocando, se trazendo lives, se trazendo de uma maneira minimamente tentando trazer novamente as atividades, né? Então, realmente é um momento que foi muito delicado para todos, que completa 5 anos, né? E quem imaginava isso, né? E quem imaginava que já se fazem 5 anos, né, Gil? Passa muito rápido. Passa né? muito rápido, né? Do início, né? De todo esse processo, né? E a gente precisa sempre refletir, trazer à luz esse assunto para a gente poder lembrar daquelas pessoas que passaram por muita dificuldade. Claro que a gente sabe que quem trabalhou na área da saúde, esses foram, assim, eles continuaram trabalhando, expostos ao vírus. Esses, assim, se a gente pode chamar de heróis, a gente tem as pessoas que trabalharam na área da saúde. Porque eles continuaram nos dando a guarida. Eles continuaram ali no hospital, eles continuaram no posto de saúde, eles continuaram nos consultórios, continuaram e fizeram com que as coisas acontecessem. Então a gente tem que agradecer sempre a este setor, né? Porque o setor que parou drasticamente foi a área da cultura, mas o setor que aumentou o trabalho e num risco altíssimo foi o da área da saúde, né? E a gente tem um outro setor que a gente também não tem os dados estatísticos, mas foi um setor que também não pôde parar, que foi o setor de logística, né, Gil? Transporte, posto de combustível, porque se continua abastecendo os carros, os caminhões, e a logística continua acontecendo. E ela teve um incremento, porque todos em casa começaram a comprar no online. E essas entregas no online eram feitas por quem? Pelas pessoas que trabalham com logística. Então, teve cadeias que foram essenciais para todos nós durante a pandemia e que a gente precisa também trazer à luz e trazer esse agradecimento, porque isso fez com que as coisas andassem. Então, nós tínhamos as farmácias abertas, os postos de combustível, alimentação. A gente tem restaurantes que se reinventaram, entregando suas viandas, mas quem entregava? Era alguém com a moto, fazendo a sua entrega. Então, a gente teve muitas pessoas nos auxiliando durante a pandemia. E isso, claro, que o setor de eventos, enxergando tudo isso, no início ele ajudava as pessoas com as suas estruturas, mas logo em seguida, quem precisava do auxílio era o setor de eventos. Porque realmente terminou e não foram 30 dias, não foram 60, aquilo acabou se prolongando. Então, completando esses 5 anos do início de tudo isso, né, a gente convida a todos para que tenhamos um Grenal de Paz nesse próximo domingo, né, que é o Grenal final do Gauchão, que todos assim tenham uma convivência harmônica, porque é assim, né, faz parte do futebol, faz parte do jogo, ganhar e perder, né? Nem sempre todo mundo vai ganhar, nem sempre todo mundo vai perder, e que a gente festeje o simples fato de podermos estarmos convivendo juntos. E nós vamos poder nos reunir entre amigos para olhar o Grenal, vamos poder estar no estádio olhando o Grenal, vamos poder estar numa lancheria, vamos poder estar onde nós quisermos, né? Coisa que nos foi há 5 anos atrás, a gente não tinha mais essa condição. Então que a gente festeje isso, que tenhamos um Grenal muito legal, com as pessoas convivendo, brincando, porque isso é o que realmente faz a gente poder viver. Bom, Daniel, obrigado pela tua participação hoje aqui, diretor comercial aqui da Sul TV, para a gente relembrar, né, esses 5 anos daquela data tão triste, né, que foi o encerramento das atividades. A partir daquele momento, nós começamos a sentir na pele literalmente os efeitos da pandemia de Covid-19 e tudo isso que a gente citou hoje aqui, sem contar as inúmeras vidas que foram perdidas, né? Boa parte dos nossos telespectadores que estão nos assistindo estão lutados até hoje por perder seus entes queridos em meio a essa pandemia de Covid-19. Mas a vida segue, então a gente, como o próprio Daniel falou, espera que as atividades continuem acontecendo, que esse setor continue sempre vivo e cada vez mais fortalecido, ainda se recuperando dos efeitos da Covid-19, algumas dessas atividades. E estamos aí na expectativa, né, de Clássico Grenal nesse final de semana, que é onde todas as torcidas aqui do nosso estado estão reunidas em frente da TV, ou no estádio, ou ouvindo através do rádio, enfim.
todo mundo acompanhando atentamente esse grande clássico que vai definir o campeão gaúcho de 2025. Inclusive, daqui a pouco, ao vivo aqui no programa, teremos a participação de Flávio Torino. Ele que vai falar um pouco também sobre o jogo difícil do Grêmio ontem, né, pela Copa do Brasil. Conseguiu a classificação, não foi fácil, mas está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e vai trazer também as últimas informações, últimos detalhes sobre esse período de preparação da dupla Grenal. Daniel, obrigado pela visita. Muito obrigado, né? Sigamos em frente, né? E todos aí torcendo muito para que os setores todos continuem a sua retomada e que nós não tenhamos mais pandemia e que a gente já tenha vivido isso e que a gente não precise passar novamente.